Fronteiras. Itália vai contra quase toda a Europa e não abre fronteiras para brasileiros. Tomar ou não tomar a vacina, agora você não tem mais escolha. Green Pass é obrigatório para entrar em locais fechados. A máfia do Green Pass. Ele é obrigatório, mas ninguém pode verificar a identidade das pessoas. Calor, fogo e chuva. Território equivalente às 3 maiores cidades italianas juntas queimam em um verão preocupante. Preocupa também a administração italiana as pessoas chamadas de no-vax. Turismo em Veneza. Projeto quer limitar o número de pessoas que podem visitar a cidade. E multas são aplicadas para turistas que decidiram tomar um banho nos canais. Itália arrecada 53 milhões de euros para distribuir a pessoas que precisam ir a um spa. Está no ar a primeira edição e edição de agosto do Jornal de Itália, o jornal onde nós vamos comentar as principais notícias do mês na Itália. Aqui você vai ficar informado sobre tudo o que acontece no país da bota, de mais importante, para que você venha para cá e já inserido nessa sociedade burocrática italiana. Fronteiras. Mês de agosto começou e estávamos aí esperançosos porque era o mês onde o decreto italiano seria atualizado, né? Ele ia vencer no dia 30 de agosto e nós tínhamos muita esperança de que a Itália fizesse como os outros países da Europa, como a Espanha, como Portugal recentemente, que é abrir as fronteiras para brasileiros vacinados. Porém, não foi bem assim que aconteceu, para infelicidade de todos. As restrições continuaram, somente mudando para agora quem tem visto de estudo pode entrar diretamente na Itália, pegar um voo no Brasil e vir para a Itália. Do mais, para turistas e para quem quer fazer cidadania italiana, não tem jeito ainda de entrar diretamente do Brasil para a Itália. As regras para brasileiros continuam a mesma. Quem passou os últimos 14 dias no Brasil e não é residente, não possui residência na Itália, não pode entrar diretamente no país. Por isso, as pessoas estão fazendo 14 dias em outros países para depois chegar à Itália. Hoje, essa prática está sendo muito melhor aceita pela imigração italiana. E da Europa, nós já temos vários países aderindo e aceitando brasileiros, como Espanha, Suíça, França, Alemanha e Portugal. Suíça está com fronteiras abertas desde junho deste ano. A Alemanha e França aceitam brasileiros completamente vacinados, mas não aceitam a vacina Coronavac. A Espanha está aceitando brasileiros completamente vacinados, inclusive com a Coronavac. Já Portugal aceita brasileiros completamente vacinados, mas também pede um exame negativo de Covid. E você pode usar qualquer um destes países, inclusive a Holanda, que na verdade vai para o jornal de setembro, porque foi em setembro que ela abriu as fronteiras, mas enfim, para fazer a sua quarentena e depois chegar na Itália. Mas chegar no país não deve ser a sua única preocupação. Na Itália, em agosto, foi aprovado o decreto onde você deve ter o Green Pass para frequentar locais fechados, inclusive o seu trabalho, restaurantes e transporte público. Pessoas com somente uma dose da vacina podem entrar em restaurantes, mas para entrar em locais lotados, como museus, shows e eventos, você precisa ter as 2 doses da vacina. E a partir do dia 1º de setembro, o Green Pass também será obrigatório para os trens, o transporte público Intercity, que eles chamam, são os trens que vão de uma região a outra, os trens maiores. O certificado não é obrigatório para quem usa o trem regional, os trens que vão de cidadezinha em cidadezinha, os trens menores. Então, o Green Pass para transporte público em trens funcionará somente para os Frecciarosse da Trenitalia e Italo. Professores, muita atenção também. Para vocês poderem trabalhar na Itália, vocês vão precisar do Green Pass. Ou é isso, ou vocês não vão poder entrar no trabalho e após 5 dias podem ser mandados embora por justa causa, como um abandono de trabalho. Para os estudantes, até o momento, não está sendo pedido o Green Pass. Ainda não existe uma forma clara de fazer uma certa conversão do seu certificado de vacina brasileiro em um Green Pass europeu.
Isso porque nem mesmo a Itália sabe como gestir ainda o Green Pass e essa obrigatoriedade do Green Pass na própria Itália. Uma das maiores polêmicas que foram discutidas em relação a essa obrigatoriedade do Green Pass no último mês foi a questão que pessoas comuns de restaurantes, lojas e locais fechados não podem simplesmente pedir para verificar a sua identidade. Somente autoridades italianas podem fazer isso. Ou seja, um exemplo prático, eu tenho um Green Pass e eu posso emprestar o meu para minha irmã que não tomou vacina, ela vai passar lá no código QR e a pessoa que estiver ali no restaurante não vai poder me pedir a identidade para minha irmã para saber se ela chama realmente Natália e se é ela mesmo a dona daquele Green Pass. Entenderam? Porque o Green Pass nada mais é do que um código QR. Então essa é a maior discussão que foi aí durante todo o mês passado e continua ainda esse mês. Se o dono do estabelecimento te pedir a identidade, você pode se negar e nada vai acontecer com você, porque ele não tem uma autoridade para estar conferindo a sua carteira de identidade. Isso gerou, principalmente no sul da Itália, uma grande máfia de Green Pass, ou seja, as pessoas vendiam os seus códigos QRs para outras pessoas que não queriam se vacinar. Meu amigo, não é só brasileiro que vê vantagem em tudo, não. Eu fui barrado uma vez, né, antes de eu tomar a vacina, depois que eu tomei, eu cheguei a entrar em locais fechados e não pediram mais o Green Pass. Realmente ainda eles estão aí com essa dificuldade de gestir essa obrigatoriedade. No caso de trens vai ser um pouco mais fácil, porque a pessoa que pede, né, os bilhetes poderá verificar a sua identidade, se é você mesma a pessoa dona daquele código que é. Mas enquanto a administração italiana pensa o que fazer com essa situação, o que preocupou mesmo durante este verão foram os incêndios, foram as temperaturas extremas e as chuvas aqui em toda a Itália. Foi um verão que atingiu recordes de temperatura, queimando mais de 158 mil hectares de terras italianas, o equivalente à cidade de Milão, Roma e Nápoles juntas. São as maiores cidades italianas. E não é o Brasil, né, como está acontecendo na Amazônia, mas a culpa também aqui na Itália não é só do fogo e da temperatura alta, mas também do nosso governo, isso em palavras dos nossos italianos aqui. La situazione è gravissima e figlia di una politica senza scrupoli che, anziché puntare su controllo e la prevenzione, ha semplicemente pensato di ignorare il problema, cancellando una risorsa preziosissima come il corpo forestale dello Stato e privatizzando de facto la flotta di canidari. Ou seja, o governo ignorou o problema ambiental e privatizou coisas importantes para o meio ambiente italiano, o que gerou a piora do problema, pois ele foi simplesmente ignorado. Os incêndios atingiram principalmente centro-sul da Itália, onde as temperaturas chegaram a quase 50 graus durante o verão, principalmente nas regiões de Ligúria, Puglia, Abruzzo, Umbria, Toscana, Sicília e Sardenha. E enquanto o sul queimava, o norte ficava cheio d'água. As chuvas e tempestades também vieram com tudo no país da bota. A cidade de Roma foi alagada diversas vezes e principalmente a região Lombardia sofreu nas regiões montanhosas com vários desabamentos de montanhas e pedras e alagamentos. Aqui pertinho onde eu moro, uma cidade chamada Dervio teve que evacuar 120 pessoas devido ao risco de desabamento e alagamento, pois uma represa estava para estourar e uma montanha para cair no mesmo lugar. Além disso, outras pequenas cidades também sofreram com a força das águas, como a cidade de Chiavenna. Podemos dizer que agosto foi o mês do desgosto italiano. Mas não somente devido ao clima. Pessoas denominadas no-vax preocupam o governo italiano, sendo elas o principal obstáculo em direção, para chegar na imunidade de Greg, que é o que eles querem, que é aquela porcentagem de 70% da população
vacinada e imunizada. 19% dos italianos não pretendem se vacinar, segundo pesquisa feita até agosto de 2021. Mas destes 19, somente 6% dizem que não farão nem mesmo se forem obrigados. Estes são os chamados Novax. Diferente das pessoas que simplesmente não querem se vacinar por algum medo ou por não acharem necessário, os Novax acreditam que existe um grande complô de tudo isso e acreditam que a vacina está aí para aplicar o mal às pessoas. Mas segundo o governo italiano, este não é a maior preocupação, porque esse grupo de pessoas Novax é muito pequeno. A maior preocupação é a influência que eles geram nas pessoas que já estão com medo ou que estão pensando se vacinam ou não se vacinam. Os Novax estão criando grupos no Telegram para incentivar as pessoas a não se vacinar. O trabalho, então, é de conseguir chegar nas pessoas indecisas e fazê-las decidir o mais rápido possível pela vacina antes que o Novax chegue primeiro. O governo italiano está preocupado em não atingir a imunidade de Greg em setembro deste ano. Vamos descobrir no próximo Jornal de Itália se essa imunidade foi atingida ou não. E Veneza, meus amigos, a cidade italiana com o maior número de turistas anuais, turismo em massa, o número de turistas é muito maior que a própria população residente, está sofrendo com algumas mudanças da sua administração. Desde 2018, existe um projeto para que o turismo na cidade seja controlado. E como eles fariam este controle? Por meio de bilhetes, tickets. Ou seja, eles iam vender por dia uma quantidade de bilhetes para que você possa ter acesso à cidade, com um limite diário de visitantes. O projeto veio à tona, pois eles disseram que devido ao Covid ocorreram alguns atrasos no projeto, mas que eles querem colocar em prática até o verão de 2022. Estão comparando este bilhete a um Green Pass turístico. Sem esse documento, você não entra na cidade. E além do ticket para o turismo, você também terá que ter o ticket para entrar nas atrações, nos palácios e visitar os grandes museus da cidade, além do transporte e tudo mais. Nas palavras dos italianos, o grande número de turistas não favorecem toda a produção artesanal da cidade, simplesmente a transforma em um depósito de gente. O que eles querem é diminuir a chegada de turistas e aumentar e incentivar pessoas que sejam residentes ali, que vivam, pessoas que queiram viver em Veneza, trabalhar e fazer com que a economia do local gire além do turismo. Pois, segundo as pesquisas, 70% das pessoas que circulam em Veneza são turistas. Mas este turismo em massa contribui somente para 30% da economia da cidade. Então, é muita gente para pouco dinheiro, segundo eles. Tudo isso somado a turistas que este ano perderam um pouco a noção e decidiram nadar nos canais de Veneza. Eu não estou falando das inundações que tiveram, porque sim, a cidade de Veneza inundou diversas vezes e alguns turistas tomaram banho ali na Praça San Marco, nadaram, o que não ocasionou nenhuma multa, porque era um alagamento e eles não estavam próprio nos canais onde a gente tem tráfego de barcos. Eles estavam ali na Praça São Marco e entrava na água quem queria. Tava tudo alagado. Agora, alguns turistas se inspiraram nesse acontecimento para entrar próprio nos canais, o canal principal ali de Veneza, e nadar como se nada tivesse acontecendo, de roupas de banho. E isso, meus amigos, gera uma super multa. Uma polaca de 30 anos foi surpreendida nadando no Canal Grande, o canal principal ali de Veneza, e tomou uma multa de 450 euros, mais a expulsão da cidade. E no mesmo dia encontraram um casal de alemães, ali por volta dos seus 30 anos, também tomando um banho no canal. Foi 250 euros para cada um, mais uma verbalha que eles chamam, que é uma chamada na chincha, uma briga ali do policial falando para eles deixarem a cidade em até 48 horas. O que é incrível, meus amigos, porque a cada passo dado em Veneza você vê uma placa onde diz que é proibido nadar nos canais. Além disso, é anti-higiênico, todo mundo sabe, e por mais que a água hoje esteja muito melhor do que já foi há um tempo atrás, não é nem um pouco higiênico nadar nos canais de Veneza, não é uma água 100% limpa ali do canal, O mar vai para lá, mas o canal ali
tem outras coisas também. Eu não sei se é coragem demais ou se é falta de noção mesmo. Deixa aí nos comentários o que você pensa disso. E falando em turismo e tirando um pouco o foco dos problemas, o turismo na Itália foi muito bem esse ano, mais do que o esperado. Não atingiu os números que atingia antigamente, até porque fronteiras ainda estão fechadas. Pode-se dizer que a economia turística está devagarinho chegando aí, se recompondo pós-Covid. A maior mudança foi que 63% da população preferiu ficar na Itália e aproveitar as férias no próprio país, o que não acontecia. Antigamente, as pessoas iam viajar para fora da Itália e este ano decidiram aproveitar no próprio país, o que foi muito bom para a economia. Os locais mais escolhidos pelos italianos residentes para passar as suas férias foram as regiões de Toscana e as belíssimas praias da Ligúria. E este ano teve um aumento de 15% de pessoas de turismo nas praias de Sardenha, Marche, Ligúria, Puglia e Sardenha e Sicília. Todo o sul da Itália ali que são praias paradisíacas. Então as previsões para o turismo estão muito boas e devagarinho tornam a normalidade. Para ajudar mais um pouquinho nessa questão de turismo, o governo italiano acabou de confirmar o bônus terme, que seria um bônus spa. Você, meu amigo residente na Itália, pode pedir o bônus mesmo independente do seu ISEE, que é o Índice Socioeconômico da Itália, independente do seu valor, tudo é um direito para todo cidadão residente chegar lá, pedir o seu bônus terma para até 200 euros em qualquer terma credenciado nesse bônus. Ou seja, você tem 200 euros para passar em um spa 1 dia, 2 dias, 3 dias, o quanto você quiser. Você pode gastar mais que isso, mas o que passar de 200 você paga à parte. E já está confirmado, sendo então resgatados 53 milhões de euros que vão ser destinados para este fim. Ele só ainda não está liberado, a sua liberação está prevista para outubro de 2021. Eu já estou aqui atualizando o site todos os dias para ver quando liberar, porque obviamente que eu quero aproveitar. Essa foi a primeira edição do Jornal de Itália e a edição de agosto. Espero que vocês tenham gostado das notícias. Mês que vem tem mais, sempre na última semana do mês ou comecinho do mês seguinte. A gente vai estar falando sobre todas as notícias do mês anterior para que vocês estejam imersos dentro do país da bota, mesmo sem sair do Brasil. Deixe aqui nos comentários se você gostou deste formato e o que você achou das notícias. Muito obrigada por assistir até aqui. E uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde. Tchau a tutti!